No episódio de hoje, as dificuldades das mulheres grávidas em situação de rua. As mães começaram a perder seus filhos, a guarda dos filhos, na própria maternidade, por não terem um local para retornar. Então essas crianças já saíram do hospital institucionalizadas. E a mudança proporcionada por um serviço da ADRA. Aprendi que ia ter organização, planejamento familiar, de vida, a me amar e cuidar de mim, para me ter força para cuidar dos meus filhos. Pessoas comuns como você e eu se tornaram invisíveis, escondidas, vulneráveis, seja por causa de catástrofes, negligências ou condições econômicas. Mas e se você tivesse a chance de revelar biografias escondidas de pessoas que tiveram a dignidade restaurada? O que você faria? Meu nome é Flávio Ferraz e eu te convido a seguir uma jornada de transformação e resgate em Retratos. Histórias não contadas. Belo Horizonte, uma cidade grande e que segue crescendo. O último censo, realizado em 2022, coloca Belo Horizonte como a sexta maior cidade do Brasil. E isso sem contar a região metropolitana. Com ela, são quase 6 milhões de habitantes. Capital e coração de Minas Gerais, Belo Horizonte não é apenas um gigante em crescimento, mas também uma terra muito calorosa. Conhecida por sua hospitalidade, a cidade abraça cada visitante com sua rica cultura e história. Belo Horizonte é uma capital muito acolhedora. As pessoas encontram um refúgio aqui nesse lugar, porque o povo é simples, o povo é acolhedor. Além de seu calor humano, Belo Horizonte se destaca como um grande centro econômico, sendo um dos principais polos de inovação e tecnologia do país. Foi a primeira cidade moderna planejada do Brasil e mescla cenários urbanos com um respiro verde. Mas, mesmo com tantas maravilhas, Belo Horizonte enfrenta ainda muitos desafios, entre eles, um mal que afeta milhares de brasileiros. E o maior problema que eu tenho visto e enxergado no município é o número de pessoas em situação de rua. E percebemos que desde a pandemia para cá aumentou muito o número de pessoas. Atualmente, Belo Horizonte é a terceira cidade brasileira com mais pessoas em situação de rua, perdendo para as capitais São Paulo e Rio de Janeiro. Mas, quando observamos esses números, considerando a proporção de habitantes, BH vai para o topo dessa lista. Para quem vive nas ruas, as dificuldades são constantes e de todo tipo. Essa condição pode ser ainda mais desafiadora para as mulheres, especialmente as grávidas, que podem inclusive perder a guarda dos filhos. Uma situação onde as mães começaram a perder seus filhos, a guarda dos filhos, na própria maternidade, por não terem um local para retornar, né? Então essas crianças já saíram do hospital institucionalizadas. E é preciso proteger essas famílias, garantir que as crianças sejam criadas pelos próprios pais, mas também garantir que os pais estejam preparados para essa tarefa tão difícil. Foi neste cenário que surgiu um projeto encabeçado pela ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Quando surgiu essa proposta de abrirmos uma casa de gestantes, nós fomos procurados pela Prefeitura, uma casa que acolheria essas moças e mulheres que ficam grávidas nas ruas. O prédio em si foi ofertado pela própria Prefeitura, é um prédio público. O abrigo institucional para gestantes e puérperas fica no bairro Betânia e tem capacidade para atender cerca de 20 pessoas, que são as 10 mães e seus filhos. Nós acolhemos as gestantes a partir do 7º mês de gestação ou puérperas que normalmente já saem do hospital sem ter um lugar para ir, né? Normalmente são mulheres em situação de rua
quando elas chegam para a gente, às vezes não foi um pré-natal muito bem acompanhado, alimentação, né? Não foi uma alimentação adequada, uso abusivo. Então, normalmente, essas crianças elas nascem com problemas respiratórios, com abstinência. A Adra cuida das mães e de seus bebês pelo período de 18 meses, oferecendo teto, cama, alimentação e itens de higiene. Além disso, fornece métodos para reinseri-las na sociedade e, principalmente, ajuda em cada passo da linda missão de ser mãe. Elas chegam frágeis. Então, quando elas chegam aqui, elas chegam assim, sem perspectiva. E aí entra o nosso trabalho de educadoras, né, de estar trabalhando com elas para mostrar para elas que elas têm essa condição. A gente trabalhando isso com elas começaram a desenvolver esse amor novamente, em ter que deixar o vício de lado para poder cuidar das crianças. Meu nome é Ianca Nathalie de Miranda, moro em Belo Horizonte, tenho 28 anos. A gestação de Samuel foi uma gestação muito violenta para mim, porque eu apanhava muito do pai dele, mas muito mesmo. Samuel é um dos filhos mais velhos de Ianca. Mesmo depois de dar à luz, os conflitos em casa continuaram. Após mais uma das brigas do casal, os vizinhos fizeram uma denúncia, o que levou a polícia até a casa dela. Aí eu fui encaminhada para uma delegacia, meu filho foi encaminhado para um abrigo, fiquei presa 2, 3 dias. Aí eu perdi a guarda do meu filho. Esse foi o primeiro choque para ela. Mas outros problemas ainda iriam surgir. Ela engravidou de novo. Naquele mesmo período, estava se separando do companheiro que não aceitava isso. Então me seguia, me ameaçava minha mãe, minha outra filha. Ameaçava meu pai, minha família toda. E me seguia, quando me via na rua, me batia na rua, grávida. Pulou em cima da minha barriga, grávida do Anjo. Além do relacionamento conturbado, o uso abusivo de cocaína, maconha e outras drogas colocava Ianca e seu filho em risco. O parto foi afetado pelo vício. 2 dias depois da bolsa estourar, Ianca, ainda com o bebê na barriga, saiu para usar drogas. Ralezinho. Aí eu parei numa biqueira, comprei cocaína, tava eu e as tias dele. Quando nós paramos no ponto de ônibus, eu comecei a sentir uma suadeira, que contração eu não estava sentindo, porque eu estava drogada. Aí eu comecei a sentir uma suadeira, quando eu ponho a mão assim nas partes íntimas, a cabeça do Ângelo já estava para fora. Eu peguei, deitei no asfalto e o Ângelo nasceu. Ianca foi levada para a maternidade e ali tomou a decisão de ir para a casa de gestantes. Ela estava determinada a manter a guarda do filho mais novo e ficou na maternidade aguardando uma vaga na casa. E se eu fosse embora, eu já estava de alta, meu filho também já estava de alta, mas só que eu ia para minha casa e meu filho ia para o abrigo. Fiquei no hospital até a vaga que sair para me vir para cá. Eu lembro que eu fui muito bem acolhida. Todas as moradoras aqui me acolheram muito bem. Eu achei que eu não ia me dar certo com quase ninguém, mas me dei super bem. Ao chegarem ao abrigo, as mamães recebem kits com itens básicos para elas e para os bebês. E já começam a fazer parte da rotina daquele lar, participando de atividades que ensinam sobre responsabilidade. A minha rotina é acordar de manhã. A primeira coisa que eu tenho que fazer é arrumar a cama. Depois da cama, tomar meu banho, café. Depois do café, eu fico assistindo televisão um pouquinho. Depois nós vamos para as tarefas da casa. A gente percebe que essa questão da rotina, essa questão das normas, porque nós temos direitos, mas nós também temos deveres. Isso faz parte, né, da rotina do ser humano. E quando a gente deixa isso mais claro para elas, nós estamos, enquanto equipe, dispostos a pegá-las pela mão e fazermos juntos, nós percebemos uma evolução gradativa, cada um a seu tempo. Para Ianca, a evolução foi muito grande. Com acompanhamento médico e psicológico, ela tem vencido a batalha contra o vício das drogas. E hoje vai fazer 7 meses que eu não uso nada. Quando ela entrou como se fosse uma criança, sem saber o que viria daqui para frente.
E aí, a partir do momento que ela viu que ela tinha que tomar conta, que ela tinha que amamentar, que ela tinha que cuidar do filho, dar banho, trocar fralda, alimentar, ela viu que ela podia. Aprendi que ia ter organização, planejamento familiar, de vida. Aprendi também a me amar primeiramente e cuidar de mim, para me ter força para cuidar dos meus filhos. E ela falou, então agora eu me sinto preparada para receber meu outro filho. Então hoje ela é uma mulher. E foi a partir das mudanças na vida dela e com o auxílio da Adra que Ianca conseguiu de volta a guarda de Samuel. Uma alegria que contagiou todas as outras mães da casa e serviu de exemplo e inspiração. Que a gente mostrou para ela e para as outras que tudo que elas quiserem, elas vão conseguir. Mas aí só depende delas, né? Ianca vive hoje pensando no futuro. Ela tem estudado, aprendeu a fazer artesanatos e sonha em dar para os filhos uma vida que ela não teve. Quero dar para eles um ensinamento digno, uma educação boa, tudo que eles têm direito e um pouco mais. Eu quero ter minha casinha, ter meu emprego, com o tempo eu quero ter minha lojinha, ter minha vida digna que eu não tinha há muito tempo. O vislumbre do futuro só é possível graças ao apoio dos cerca de 20 profissionais que atuam dia e noite no abrigo, além de serviços de saúde e educação do município que funcionam em parceria. A Ianca que entrou aqui não é a mesma que vai sair. Ela saiu uma Ianca renovada, muito experiente e vou levar para a vida toda tudo que eu aprendi aqui dentro. Agora que eu fiz um curso, agora estou esperando a vaga de emprego sair para mim, nunca tinha trabalhado na minha vida. Nunca tive uma carteira de trabalho também na minha vida, hoje eu tenho meu título de eleitor, então só quero agradecer à Adra, aos funcionários do abrigo, gestante, a Ediane, por todo apoio, todo suporte, por eles acreditar que eu sou capaz. No próximo bloco, Jamílis é abrigada na casa de gestantes com sua filhinha, deixa de usar drogas e consegue um emprego. Retratos. Histórias não contadas. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o abrigo institucional para gestantes e puérperas acolhe mães e filhos para garantir a integridade das famílias e possibilitar um futuro promissor a elas. O projeto é executado pela ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Normalmente eram mulheres em situação de rua, ou então de um conflito familiar, de abuso de violência doméstica, né? E não tinha um lugar salubre, um lugar seguro para retornar com essas crianças dos hospitais. O abrigo é um dos 47 projetos tocados pela ADRA em Minas Gerais, em parceria com o poder público. Quase metade deles é desenvolvido na capital mineira. São 20 parcerias e vários dos projetos são voltados para pessoas em situação de rua e vulnerabilidade. O abrigo de gestantes executado pela ADRA Brasil aqui em Belo Horizonte é um lugar diferente. Só de entrar aqui já dá para notar o cuidado que se tem com as mães e as crianças. O ambiente é organizado e tem aquele cheirinho de neném. Muitas mães chegam aqui em situação de extremo risco, mas encontram nesse lugar amor e uma oportunidade de crescer. O ambiente familiar é super acolhedor e o espaço oferece toda a estrutura necessária para que elas se recuperem. Os quartos são compartilhados e cada um recebe 2 famílias. A casa também tem cozinha, sala de jantar, sala de estar, áreas de convivência na parte externa e um pequeno parquinho para as crianças. O abrigo também prepara as mamães para que elas tenham estrutura financeira, e isso acontece através de cursos feitos em parceria com projetos da Prefeitura.
A Jamiles está trilhando este caminho. Meu nome é Jamiles França de Oliveira, eu tenho 29 anos e hoje eu moro em BH, em Belo Horizonte. Sou ex-usuária de crack. Eu morava na rua, quase 10 anos na rua. Foi o dia que desce na telha, né? Jamiles é natural de Manaus, no Amazonas. Ela se mudou para Belo Horizonte depois de sair de uma clínica para dependentes químicos e acabou ficando em situação de rua na capital mineira. O uso de drogas continuou e os desafios que ela enfrentou foram muitos. A fome. Uma hora dessa na chuva, a chuva tinha molhado meu barraco todo. Já apanhei de traficante, já tentaram me matar várias vezes. E foi enquanto estava em situação de rua que Jamiles engravidou e o uso de drogas se tornou ainda mais frequente. Mas ela recebeu acompanhamento da saúde do município e ficou sabendo da casa de gestantes. Antes de vir para cá, o pessoal do consultório de rua ia me buscar para fazer os exames. Bateu o ultrassom, descobri que era menina, minha alegria. A minha menina nasceu e me trouxeram para cá. Jamiles e a filha Rebeca chegaram ao abrigo em uma condição muito vulnerável por causa do uso das drogas. Aí a gente vai emagrecendo, cheguei aqui, acho que eu estava com uns 40 quilos, era muito, só barriga. A Jamiles chegou para a gente na unidade muito robótica, muito desorganizada, muito magra, sem perspectiva, com um comprometimento mental muito grande. Com todas as suas vulnerabilidades, ela foi acolhida como parte da família. E já no primeiro dia, ela sentiu isso. Quando cheguei aqui, a primeira coisa que eu lembro é da comida. Aí eles vamos conhecer a casa? Vamos. Aí trouxeram eu para conhecer a casa. Aí perguntaram se eu estava com fome. Eu estou com fome. Tem nada de comer? Não tem. Aí me deram um prato todo de comida, assim, com um prato cheio de brigadeiro depois. Ficou só eu, não quis dar para ninguém. Isso me traz muita alegria, porque daí eu consegui ver minha vida totalmente diferente. No abrigo, Jamiles passou a ter uma rotina e recebeu cuidados para tratar a abstinência, uma transição nada fácil. Às vezes ela tinha as abstinências, né? E era muito difícil a gente ver o jeito que ela chorava, o jeito que ela falava, eu não vou dar conta, eu tô com muita vontade, eu não vou dar conta. A rotina, graças a Deus, ela ajuda a gente a ter limites. O ex-usuário de crack não tem limites, ele volta para a vida antiga de novo. Agora aqui não, que tem regras, ajuda a gente a se reeducar de novo. Jamiles se manteve firme no seu propósito, se adaptou, fortaleceu os laços com a filha e se dedicou aos estudos. Tirei certificado do curso que eu terminei. Aí apareceu essa vaga aqui no parque, aqui perto. Estou trabalhando lá, graças a Deus. A oportunidade veio através do programa Estamos Juntos da Rede Cidadã, parceira da ADRA. Hoje a rotina da Jamiles é completamente diferente. Além das tarefas no abrigo, ela tem as responsabilidades do trabalho. Tirar os matinhos das flores, adubar as florzinhas, encher saquinhos de areia para botar as florzinhas dentro que estão morrendo. Troca de adubo, sabe? Tira de um e põe para outra, para reacender a vida de novo naquela florzinha que está apagada. Além da pequena Rebeca, Jamiles tem outros 2 filhos que moram em Manaus com a avó. Hoje ela mantém contato com eles e se orgulha de ter resgatado a relação com a família. Tomo benção, eles me tratam como mãe mesmo, de verdade, entendeu? Isso alegra meu coração, eu ouvir falar assim, ô mãe, ô mãe, ô mãe. Dá uma alegria no coração, é a vontade de você viver de novo por aquelas pessoas que você ama e as pessoas que te amam.
para mostrar para elas que você ainda tem valor, que você ainda vale alguma coisa. Ela chegou para mim um dia e falou assim: tem 8 meses que eu não faço uso do crack, eu tenho digital de novo. E o tempo foi passando, hoje ela tem 10 meses que ela está na casa. E para a gente ver a Jamílis indo trabalhar, cuidar da filha e chegar em casa, pegar a filha, ainda ter as tarefas de casa para fazer, eu acho que isso para nós é mais que gratificante. Eu quero ter minha casa, eu quero pegar meus meninos que estão com a minha mãe, para mim cuidar deles, terminar de cuidar, né? Porque eu não cuidei deles. A mudança na vida de Jamílis foi significativa e a Adra foi a sua fonte de renascimento. Mas ela sabe que isso é só o começo. Eu estou igual a plantinha, estou crescendo já fui adubada, já fui amassada. Que Deus pega a gente daquele jeito também, né? Agora eu estou me reeducando e eu tô aquela plantinha pequenininha ainda. Falta crescer muito. Muito obrigada pelo dom da vida que vocês renasceram na minha vida de novo. Eu agradeço muito a Deus por ter colocado vocês no meu caminho. As histórias de Jamílis e Ianca foram transformadas graças ao trabalho dedicado da Adra e seus parceiros. Graças a pessoas que se doam para garantir uma vida melhor a quem precisa. A Adra, como uma agência adventista, ela preza muito pelo cuidado do ser humano, entendendo que o ser humano foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então, precisamos tratar bem as pessoas porque entendemos que estamos fazendo um trabalho para o próprio Deus. Nem que se a gente conseguir alcançar uma delas, está dando certo. E aí a gente está vendo que o trabalho tem sido alcançado com muitas delas. Então, acho que o trabalho da casa é isso aí, é ver essas mulheres falando que elas estão felizes porque elas estão conseguindo alcançar aquilo que elas mais querem, que é cuidar das suas filhas. Mas é claro que a Adra ainda precisa fazer muito mais no estado mineiro. A agência já precisou dizer não a muitos municípios que pediram apoio na gestão de projetos sociais. O motivo? Falta de espaço, pessoas e recursos para atender a essas novas necessidades. Recentemente, através de doações, o prédio da Adra foi ampliado e novas possibilidades se abriram. São boas ações que geram belos frutos e que vão continuar fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Histórias de pessoas que são transformadas nos serviços da Adra nos motivam a continuar crescendo, a continuar trabalhando, e nós nos sentimos realizados, porque realmente Jesus disse que quando fizermos a um desses pequeninos, estamos fazendo para Ele. Para muitos, a chegada da vida acontece em circunstâncias extremamente difíceis e os motivos para isso são mais complexos do que podemos entender. Jamílis e Ianca sabem bem disso, pois carregaram seus bebês na barriga em situações de drama e desespero. O que seria dela e de seus filhos se não fosse a Adra e o abrigo de gestantes? É difícil saber, mas podemos ver que hoje elas têm uma perspectiva de vida muito melhor, com um lugar seguro e possibilidades de trabalhar. Possibilidades que podem se ampliar ainda mais com a sua mão ao doar para a Adra Brasil. Eu te encorajo a contribuir com esse projeto e a fazer a diferença em muitas outras famílias.